Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro. Não é isso? 14? 14, não é? 14 de janeiro. É 14. São 6 horas e 6 minutos. E é claro, nesse início do programa aqui, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, Paulo Coelho e Haroldo Arruda Júnior. Hoje o bom dia é dele primeiro? É dele. Bom dia, Paulo Coelho. Vamos jogar aqui na cara coroa para o ímpar. Para o ímpar, vai. Pegar um bozó aí. Para o ímpar. Bom dia, ô Lúcio. Como não? O Lúcio sempre aqui justo, né? Eu falo democrático. Isento, né? Isento, né? Coloca a isonomia, o princípio da isonomia aqui. O princípio, o começo e fim da isonomia. Bom dia a você, Lúcio Soares, Haroldo Arruda. Quem conhece não muda. Quem conhece não muda, tá aí mais do que provado que não muda mesmo, né? E o que é bom não tem que mudar mesmo. E a você, que mais do que bom é melhor, é ótimo. Você que nos acompanha sempre aqui A Notícia de Frente. Muito bom estar com você. Um esplendoroso, extraordinário dia e tenhamos as bênçãos divinas para esse novo dia de vida. Bom, e a gente começa o programa. Eu não vou dar bom dia? Ah, sim. Aí. Viu só? É o isento. É o seguinte, aí eu digo o seguinte, Paulo Coelho é um privilegiado. Né? Tá vendo? Viu? Ele ofuscou seu bom dia. Você viu? Ofuscou. Agora eu só vou fazer assim, ó, bom dia. Não, mas é que você não é, digamos assim, esplendoroso. Eu sabia que você ia falar isso. Não, é porque é justo, é Sua nota é 10. Sua nota é 10. Somebody love. Bom dia, Somebody Love é bom. Bom dia, Lúcio Soares, bom dia ao nosso amigo Paulo Coelho, sempre um prazer tê-lo conosco aqui em nossa bancada. Uma excelente quinta-feira a todos. Quinta-feira é um dia ótimo, que é véspera de sexta-feira, né? Então tá chegando o final de semana. Vamos embora. Bom, eu vou iniciar o programa de hoje aqui com um assunto que a gente abordou no programa de ontem, né? E a notícia aqui é a seguinte: Tribunal nega aumentar a fiança paga por pai de atiradora que matou amiga no Alphaville. A primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso do Ministério Público que buscava majorar a fiança de 52 mil imposta ao empresário Marcelo Sestari, pai da adolescente BDOC, autora do disparo que matou a estudante Isabela Guimarães Ramos, de 14 anos, com um tiro no rosto no condomínio Alphaville, em Cuiabá. O pedido do órgão ministerial, conforme o recurso, diz a notícia aqui, buscava a imposição de uma fiança no valor de aproximadamente R$104 mil. A decisão negativa é do dia 18 de dezembro de 2020. E um dos argumentos aí para o pedido de majoração do Ministério Público, né, é de que Sestari possui um alto padrão financeiro e que adquiriu 5 armas de fogo nos Estados Unidos, com gastos de mais de R$45 mil, poucos dias antes da morte. O Ministério Público argumenta que o empresário apresenta desprezo pelas regras mínimas de segurança que se exige dos detentores de arma de fogo, tratando o material bélico como objeto de uso corriqueiro, o que demonstra conduta precedente de expor a vida de outrem em risco. Bom, o Ministério Público deve ter feito, né, eu suponho que fez essa colocação, porque as informações é de que as armas ficavam expostas, né? E aí o seguinte, aí uma dessas armas aí acabou tirando a vida da Isabelle Guimarães Ramos. E segundo o que apurou a Polícia Técnica e o que foi a denúncia lá do próprio Ministério Público, esse tiro não foi acidental. Foi um crime doloso, que é o seguinte, que é quando existe intenção de matar. Olha, Lúcio e querido telespectador, à luz da opinião pública, essa é a minha opinião, à luz da opinião pública, a questão de fiança é algo importante, mas não é fundamental. Fundamental nesse processo todo é que a justiça seja feita. Concordo. Isso é fato.
né? Isso que é fundamental. A diferença entre importante e fundamental é o importante que você pode protelar para hoje, amanhã, depois da manhã, enfim. Essa fiança pode acontecer a qualquer valor, podia ser de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais, que não reverteria o caso. Agora, o fundamental nesse processo, que é isso que você precisa fazer agora, para que dê uma resposta à sociedade, é que a justiça seja feita, né? A opinião pública está aguardando, não é fiança. A opinião pública está aguardando uma posição clara e definida e justa por parte da justiça. E isso demora demais em nosso país. E quando demora demais, você alimenta a impunidade. E quando você alimenta a impunidade, você aumenta o descrédito de uma instituição que deve ser plena, sem mácula nenhuma e sempre respeitada. Enquanto nós tivermos poderes que, de certa forma, não condizem com uma postura de celeridade, né? Com uma postura que realmente possa ser admirada por parte da sociedade, nós sempre teremos problemas em nosso país. Então, o que a gente pede, e isso eu peço em nome da mãe, do irmão que ficou, o pai dela era meu amigo pessoal, é que realmente a justiça tenha celeridade, dê a resposta mais rápida possível e faça justiça. É isso, mais nada. Concordo, não tem nem que acrescentar aí. Assina embaixo que todos queremos a justiça, e sem essa coisa de ficar rame aí, aquilo que a gente falou ontem, né, que há os recursos, tem que obedecer, o trâmite tem que obedecer, mas tem situações aí que não depende disso, depende de uma vontade e seguir o que diz a legislação, né, que diz aí a cartilha máxima aí de se atuar numa situação como essa aí. A celeridade pode sim, dependendo da vontade, e aí eu até falo individual, né? Dependendo do magistrado que tiver. Ontem aquela história que a gente discutiu aqui, repercutiu, muita gente aqui no meu WhatsApp também comentando, né, a respeito da justiça não aceitar o acolhimento que fala na prisão, né, que era menor lá da menor que atirou. E muita gente divergindo assim, achando que a maioria dizendo o seguinte, que realmente não é condenar por antecipação, mas se há uma situação, se há investigação, se há posicionamento do Ministério Público, por que não acolher, não internar a menor? Mas é isso que você falou aí sobre essa questão aí da celeridade, eu concordo e assino embaixo. E eu tenho já uma opinião aqui de um telespectador, me parece que é o Wendel, né? Porque tem uma mensagem anterior aqui, nessa de hoje aqui ele não se identificou, mas me parece que é o Wendel do bairro da Lixeira. Bom dia. Sabe o que é mais incrível? Chega a ser surreal como a justiça, na parte de cima, blinda, na parte de cima deve ser no Tribunal de Justiça, não é isso? Eu estou interpretando dessa forma. Blinda e protege essa menina que matou Isabelle. Para a justiça do andar de cima, ela já é inocente e o tiro para eles foi acidental. Lamentável isso. Bom, o que a polícia técnica concluiu, não foi nada disso, né? Não foi nada disso. A conclusão da polícia técnica que o tiro não foi acidental. Foi intencional. Né? Foi intencional. Colocaram lá o seguinte: crime doloso, que na definição disso, que é quando existe a intenção de matar. Bom, eu quero só reforçar aqui o seguinte, né? Você sabe qual que é a raiz da intencionalidade, Lúcio? O conceito de intencionalidade, o conceito jurídico, o conceito filosófico de intencionalidade, ela parte do pressuposto de que isso está na cabeça de qualquer juiz, né? Ela parte do pressuposto de que toda ação é o lado externo de um pensamento, é algo materializado. A intencionalidade está no plano da potencialidade, ou seja, eu vou fazer. Quando eu faço, ele vira ato. É como um dado na mão. Enquanto você tem o dado na mão, ele é apenas uma potencialidade, né? É o conceito de ato e potência, não é nada. Mas quando você joga, houve uma intenção por trás dessa ação. Essa intencionalidade é que realmente molda, de certa forma, a sentença, está entendendo? Que é dada pelo juiz. Então, ele cria essa situação, né, com base exatamente nesse conceito, que é um conceito fundamental. Então, a justiça mostrou claramente que houve intenção de matar, por isso que é homicídio doloso, né?
E é isso, este é o agravante nesse caso específico aí da morte da Isabelle. Eu tenho mais uma colocação a fazer. Eu só vou abrir um parênteses aqui para um outro assunto, né? Um outro assunto, porque a gente recebe aqui, ó, muita mensagem aqui. Tenho recebido muitas mensagens dos telespectadores fazendo a seguinte indagação: quando é que a Nayara volta? Aí é o seguinte, né? Eu já estou sabendo que ela está de volta a Cuiabá, depois de passar aí, acho que uns 10 dias, sobrevoando as propriedades, né, rurais dela. Exatamente. Lá no estado de Goiás, né? Exatamente, isso. Para vender uma parte do gado e tal. Ela cerca o gado de avião lá. Não, é que a Nayara está aqui assistindo a gente. Um abraço, Nayara. Bom, um abraço, Nayara. Aí ela volta quarta-feira, para todo mundo, pode ficar tranquilo aí. Eu mandei uma mensagem para ela. Quarta-feira ela está de volta. Eu sei que você vive mandando mensagem para ela. É vida de novela, né, Nayara? Aí ela vai explicar para a gente aqui quantas cabeças de gado ela vendeu, o que é que isso rendeu, como é que ela vai fazer a distribuição disso, entendeu? Exatamente. Quanto que ela vai aplicar na bolsa, né? Na bolsa de valores, na não bolsa na de bolsa, valores. não é na bolsa. E aí, agora voltando aqui para o caso Isabelle, o Ministério Público questionou a fiança, né, do Marcelo Sestari, né, pedindo para aumentar. Eu quero saber o seguinte: e aí, o Ministério Público questionou a decisão do Tribunal de Justiça? Essa que o Tribunal de Justiça entendeu que a menor que matou Isabelle Guimarães não precisava ser recolhida, pelo menos por enquanto, né, a uma unidade socioeducativa? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta para saber o seguinte: e aí, o Ministério Público está tentando rebater, questionar esse aspecto? Recorreu, não recorreu, né? Como é que é isso? Porque é o que o Paulo Coelho colocou aqui, você reforçou, né, de que o que está se cobrando é isso. Né? É isso. Só Enquanto isso, a família lá de Isabelle, né, tá lá, convivendo com a dor de ter perdido a filha aí há pouco mais aí de 6 meses, né, porque a morte dela foi no dia 12 de julho, né? A família da Isabelle, né? A mãe, né? O irmão, né? É um irmão que ela tinha? Irmão. Que ela tem? É isso, né? Perdeu o pai, na a sequência mãe e perdeu o irmão ficam olhando e cobrando. E aí? A justiça não vai tomar uma providência? Na verdade, a mãe dela, a Patrícia, olha, minha filha foi morta. E aí? A pessoa que matou ela não vai nem ser recolhida a uma unidade socioeducativa? Pois é o mínimo que se E esperava. nós já falamos aqui outros casos de outros menores, né, infratores, né, com casos semelhantes, são recolhidos, né? São recolhidos a unidades socioeducativas. Olha, essa decisão aqui sobre a fiança é de um desembargador que eu respeito muito o trabalho dele, né? É do desembargador Paulo Cunha, né? Ele foi seguido aqui no voto dele pelo Marcos Machado e pelo Orlando Perry, negando o pedido do Ministério Público de aumentar a fiança. Até aí tudo bem, mas a gente volta a fazer a cobrança ao Tribunal de Justiça, porque é que o Tribunal de Justiça não quer que a menor, né, que matou Isabelle, não seja recolhida a uma unidade socioeducativa. Esta explicação tem que ser dada para a sociedade. Tem que ser dada. E é o seguinte, além de dar uma explicação para a sociedade, quem merece essa satisfação é a mãe da Isabelle. Claro. É o irmão dela, é a família dela. Não é isso? Você imagina isso? Além de dar essa explicação, eles tentarem o seguinte, justificar por que é que a menor que matou Isabelle não tem que ir ainda para uma unidade socioeducativa. Considerando que em casos semelhantes, as crianças, né, as adolescentes acabam indo, né, para o centro de acolhimento, né? Não, unidade socioeducativa. Quer dizer, vale para os outros? E não vale para ela? E não vale para ela? Como é que é isso? Não? Então é o seguinte, o Tribunal de Justiça precisa sim justificar por que é que tomou
essa decisão. Sem né? dúvida. Por que é que tomou essa decisão? Nesse caso específico, a gente está falando bastante aí com relação à falta de celeridade por parte da Justiça, né? Mas, na verdade, guardadas as devidas proporções, né? São duas dores, né? São duas famílias que definitivamente estão estraçalhadas, tanto da vítima quanto da pessoa que atirou, né? Porque pai nenhum quer uma filha, né, que tenha cometido um homicídio doloso, segundo a perícia, segundo a polícia. É uma situação triste. E a Justiça, que deveria dar um fim nessa história toda, para minimizar pelo menos, entre aspas, a dor da família que perdeu a Isabelle, não o faz. Então, postergar uma situação como essa, seja por conta de brechas na lei causadas por advogados muito bem, estudando muito bem o caso e achando essas brechas, né? É isso que incomoda a opinião pública e é isso que alimenta a impunidade e é isso que nos faz tão desconfortáveis frente a uma situação como essa que já se passa mais de 6 meses, quase 7 meses aí do ocorrido, né? Olha, e agora vamos colocar um assunto aqui um pouco mais leve, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Cuiabá, né? O Cuiabá que enfrenta o Guarani. Hoje, né? É hoje, né? É hoje. Verônica, lá na Arena Pantanal, é isso? O jogo de hoje na Arena Pantanal. Olha aqui, ó. Eu recebi aqui a classificação, né, da Série B. Em primeiro lá está o América, né? Aí vemos imagens aí do Cuiabá, né? Em ação. O América está em primeiro com 67 pontos, o Chapecoense em segundo com 66, Cuiabá em terceiro com 55 e o CSA com 52 e também o Juventude com 52. Aí depois, mais abaixo lá, aparecem o Avaí e o Guarani com 48 pontos. Então é o seguinte, essa briga aí, não é? Tudo bem, o Guarani pode estar na briga, sim. O Avaí também, sim, mas com maiores chances aí de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro estão o Cuiabá, né, com 55 pontos e o CSA e o Juventude com 52 pontos. E tem, inclusive, o Paulo Coelho comentava aqui, e eu acessei aqui, uma estatística, né, de chances, né, desses clubes, né? Aí o Cuiabá tem 71,5% de chances de subir para a Série A. Depois vem o CSA com 59% e o Juventude com 43%. Agora, esse jogo hoje do Cuiabá contra o Guarani às 8h30 da noite, pelo horário de Cuiabá, lá na Arena Pantanal, ele é importantíssimo. Importantíssimo por quê? Né? Porque o Guarani tem 48 pontos, né? E o Cuiabá tem 55. O Cuiabá ganhando, né, vai para 58 pontos, né? Quer dizer, chega bem mais próximo, né? Mais chega distante, bem né? mais próximo do acesso aí à Série A. A Série A. Né? Tem gente O que acha... é algo... É o sonho, né? O que eu só lamento é que a gente não esteja num momento propício para a ida do torcedor à arena, né, ao estádio, porque se estivéssemos em tempos normais, certamente o cuiabano iria para dar essa força. Eu não sei se está limitado, eu queria levantar essa informação, talvez a produção possa nos passar, se está zerado, não pode de jeito nenhum, ou se existe um contingente aí. Parece que Mas ontem, Lúcio Sorge e Paulo Coelho, vendo essas imagens, eu me lembrei de um vídeo que eu recebi ontem, de um jogo na Europa, na África, não lembro um negócio desse, Paulo, achei interessante. Né? O goleiro fez uma mandinga, sabe mandinga, né? Sim. E botou a mandinga no pé da trave. Esse vídeo está rodando no WhatsApp. É uma simpatia. É uma simpatia no pé da trave. Rapaz, o jogo ia, essa bola não entrava. A bola não entrava, não entrava. Aí um jogador foi lá, o goleiro distraiu, ele pegou e roubou a mandinga. Do pé da trave do adversário, entendeu? 5 minutos depois, gol. Achei interessante.
Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tá rolando no WhatsApp esse vídeo aí, muito interessante. E Mato Grosso é Cuiabá, não é? Mato Grosso sim, é Cuiabá, é né? Cuiabá, claro. Porque Cuiabá Eu sou mistense. Cuiabá chegando aí à Série A, né? É. Quer dizer, vamos ter aqui grandes jogos. Claro, né? mas vamos torcer pro Cuiabá. O Flamengo. Poderemos ter aqui o campeão Não, mas aí com o Flamengo não será um grande jogo. Não, teremos aqui se for para a primeira divisão, porque o Flamengo não vai cair para a segunda divisão. Não, mas se for o Flamengo Flamengo, aquele que não jogou será com o um Ceará grande esses jogo. dias, Não será um grande jogo? Não, porque não é um grande o Flamengo é aquele que jogou com o Ceará esses dias. É isso? Tá falando que vai ser grande jogo, não vai ser um grande É aquele jogo. que o pessoal brincando fala assim, e o cheirinho? Não sei o quê. Esse mesmo. Aquele mesmo. Mas Aquele o mesmo. Cuiabá indo para a Série A, nós poderemos ver aqui. Poderemos não, nós com certeza veremos aqui o campeão da Libertadores, não é isso? O Boca Juniors vai jogar aqui? Não. O Boca Juniors perdeu para o Santos ontem. A final da Libertadores vai ser brasileira, vai ser Palmeiras e Santos. Né? O Santos vai jogar aqui? Não, sim, vai jogar aqui, ué. Não, mas o campeão, quem vai ser o campeão da Libertadores aqui? Não, eu disse que vai ser... Porque o Lúcio acha que o Lúcio acha que o Palmeiras, que nunca teve Mundial, acha que ele vai mais uma vez. Acho não, não é que eu acho. Não é que eu acho, aqui não tem achismo, não. Aqui tem certeza absoluta. Ele presume. Olha, Mas olha, eu queria só falar o seguinte sobre o Cuiabá ainda, né? Então, toda a força e energia do mundo, a gente está torcendo muito, depois de empacotar aí a Macaca, que é a Ponte Preta, vamos empacotar hoje o Bugre, que é o Guarani, e vamos que vamos, porque o nosso Cuiabá aqui é Mato Grosso, como disse o Lúcio, e nós estamos na torcida aqui, vai dar tudo certo, e ano que vem Cuiabá e Flamengo aqui na Arena Pantanal. Bom, voltando ao Ministério Público, agora há pouco a gente falava aqui de uma ação positiva, né, do Ministério Público, né, em relação a esse caso da Isabela. Eu tenho aqui uma outra notícia, que é o seguinte, aliás, duas, mas eu vou começar pela primeira, lógico, né? O Ministério Público notifica o governo de Mato Grosso e manda vetar projeto de lei que isenta aposentados e pensionistas. E a notícia aqui é o seguinte, o governador Mauro Mendes foi notificado para vetar o projeto de lei complementar 36/2020, de autoria do deputado Lúcio Cabral, que isenta aposentados e pensionistas sob pena de responder judicialmente caso não acate a recomendação do órgão competente. Conforme o Ministério Público, o projeto de lei possui insustentável vício de iniciativa, caracterizador de inconstitucionalidade formal, uma vez que pode causar um grave problema de desequilíbrio financeiro ao Estado. Bom, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Esse projeto aprovado lá pela Assembleia, isentando os aposentados que ganham até o teto do INSS, está lá na mesa do governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes ainda não se manifestou. Já deu, assim, indicativos, né, de que vai vetar. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por que é que o Ministério Público está se antecipando nesse caso? O governador não tomou a decisão. Ele falou, olha, não toma essa decisão, que senão você vai ter problema. Eu quero saber o seguinte, por que é que está se antecipando se esta atribuição aqui, de vetar ou não vetar, é do governador Mauro Mendes? Mas isso aí, Lúcio, por quê? eu penso assim, que isso aí é de menos, porque assim, o Ministério Público, eu não sei, eu suponho que ele tenha sido provocado para se manifestar. Sendo provocado ou não... Me parece que não, sabe por quê? Porque é notificação recomendatória, entendeu? Me parece, aqui na notícia aqui, não tem essa informação, sabe, Paulo? Porque esse projeto é um projeto... Porque quando tem essa notificação recomendatória, em regra geral, lógico que existem exceções. Olha, eu né? concordo com o projeto do Lúdio, só que assim, é aquela coisa, né? O que o que está escrito, é a coisa inanimada, não mexe, é aquilo que está lá. Se existe essa questão da inconstitucionalidade, você vai ferir esse princípio aí de que não se pode gastar, que o executivo não se pode propor gasto ao executivo, é inconstitucional. Então, se o Ministério Público está dizendo isso, porque existe, o próprio governo já tem dito isso, não assim oficialmente, não se manifestou, como disse o Lúcio,
Mas já existe essa intenção do governo de vetar. Por quê? Porque é inconstitucional, fere aí, é o vício de iniciativa. Existem controvérsias. Aí eu vou pois dizer, mas aí eu vou existem só controvérsias. pra- Só que se existe a controvérsia na vem- lei que é inconstitucional, olha, você não pode propor gastos para o executivo. É lindo o projeto. Mas, Paulo, Vai essa não é a questão. Por isso que eu quero estou assim, Então, vai intervindo lá. aqui para dizer o seguinte, porque o que o deputado Lúdio Cabral diz é o seguinte, olha, tem inconstitucionalidade, mas não desse projeto. Esse projeto é para corrigir uma inconstitucionalidade praticada pelo governo do Estado. É o que ele diz. Por quê? Porque é o seguinte, porque este projeto do governo do Estado, né, ele vai contra o que foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência lá pelo Congresso Nacional. É o que ele sustenta. Olha, isso daqui estão dizendo que é inconstitucional? Não, é para corrigir aquilo que foi feito de forma ilegal e inconstitucional pelo governo do Estado. Não, então primeiro se corrige o que está errado. Agora, você não vai corrigir o que está errado com uma outra proposta em relação aí aos aposentados, já no sentido de, vamos... Mas o projeto automático... dele não é para corrigir o que foi feito Não, errado. é para beneficiar os aposentados. Então, mas na Mas é decisão uma do correção. o governo prejudicou. Não pode isso, Arnaldo? Pode. É uma correção. A regra é clara. Na verdade, assim, que o Legislativo não o pode criar Ministério Público despesa está para o dizendo que Executivo. não pode. O Ministério Público, sem ser provocado ou não, está dizendo que não pode. E ali o cara tem as regras na mão, não é? Na mão. Agora, a Procuradoria Jurídica, por exemplo, lá da Assembleia, ela defendeu como constitucional, Sim. Não, e vai derrubar. esse projeto de E lei. vai derrubar. Deve derrubar, inclusive, eu acho, na Assembleia, porque se o governador vetar, não é, haverá essa possibilidade de derrubada de veto. Só que aí tem aquela história, né? Derruba, a Assembleia promulga, né? Não é isso que acontece? Quando ela que promulga, não é? A verdade é que o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo. E o grande impasse nesse projeto está exatamente aí. Mas o que me chama a atenção nessa história toda, que é um projeto do Lúdio Cabral, é que parece que fica mais fácil para o governo, em situações como essa, tirar de quem já não tem, do que necessariamente fazer o enfrentamento da onde ele poderia resolver a questão, certo? Né? Então, quer dizer, para quem já está numa situação difícil, né, você retirar das pessoas, não estou dizendo, veja bem, aqueles aposentados bacanas, né, que recebem altos salários, nada disso, né, mas a grande maioria dos aposentados, enfim, você retirar 14%, como já foi retirado em julho do ano passado, né, esse caminho, na cabeça do governo, infelizmente, torna-se cada vez mais curto e mais fácil. Para ele é muito mais difícil enfrentar outros, ou criar outros caminhos, fazer outros enfrentamentos que são muito mais difíceis e que realmente poderiam resolver essa coisa de déficit orçamentário de governo, de dificuldade de governo, do que necessariamente buscar fazer a coisa certa. Então, aí fica esse impasse. Se o governo tivesse um pouquinho mais de expertise, por exemplo, a mesma celeridade, a mesma força e a mesma vontade de cobrar os devedores do Estado, por exemplo, renúncia fiscal bilionária, incentivos fiscais bilionários, buscar novos caminhos para poder oxigenar o caixa e equilibrar as suas contas, eu acho que seria o caminho mais justo. Uma vez eu tive a Mas, infelizmente, oportunidade enquanto repórter de política, eu trabalhava num jornal, que já não existe mais, jornal Folha do Estado. Eu entrevistava o que ele era? Era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que era o ex-deputado, aquele que foi conselheiro do Tribunal de Contas, Alencar Soares. E eu conversava, deputado, e aí, rapaz, estão aprovando está passando um monte de projetos que explicitamente são inconstitucionais, e aí vocês estão na CCJ dando parecer favorável, né? Ele me disse assim, Paulo, olha só, nós temos que lidar com uma situação aqui que é clara, que é o seguinte, o deputado precisa de mostrar serviço ao seu eleitor. Logo, ele vai propor um pedaço da lua aqui, não é? E a gente vai, não é? A gente precisa mostrar serviço, senão a gente é cobrado na nossa base. Eu não estou dizendo que é a situação do Lúdio, não. É um projeto bonito, agrada a plateia, e o termo plateia é usado, inclusive, pelo governador. Diz o seguinte, eu não vou jogar com a plateia. Tem gente aí jogando com a plateia, propondo um projetinho bonito e tal, mas se é inconstitucional...
Se a lei proíbe, não tem, pode ser lindo, maravilhoso. Lembra Mas que ele teve... corrige Não, mas o que foi aí- feito errado. O que o Lúcio está chamando a atenção aqui, Paulo, que é o mais importante disso tudo, é um desvelamento de um sistema que auto se regula. É isso que ele está dizendo. E a cobrança Essa que se decisão faz é do também? governo, é o governo que E a tem que co- vetar ou não. e a O co- Ministério Público já foi lá e falou assim, peraí, não mexe com ele não. É mais ou menos isso. Não, e a cobrança que se faz Você está também é o entendendo? seguinte... Isso está errado, E não a é assim cobran- que a coisa e a pode cobrança que se funcionar. faz também é a seguinte, olha, ninguém discorda de que precisa se corrigir, né? Claro. Se arrumar, né? Se tampar, né? Tapar esse rombo, né? Milionário da Previdência Social. Tudo bem. Ninguém discorda disso. Agora é o seguinte, não precisa ser em cima dos aposentados, Porque que existe ganham um- muito pouco. Espera aí, 14% em cima de quem ganha 3 mil e poucos reais. É muita coisa. É quase R$ 500 por mês. É o dinheiro do remédio, da conta de luz, da conta de água. Ele sustenta um não é monte de isso? gente em casa. Do aluguel, não é isso? Então é Sim. o seguinte, Não, eu concordo. dá para tirar de outros lugares. Ou até muito bacana Claro. aí, da elite, né? Da elite, que foi poupado nessa reforma da Previdência. E aí tem o comentário aqui, ó, do telespectador Cobra aqui. 1% de imposto em Tem um cima dos comentário defensivos aqui do- agrícolas, que você vai ver quanto é que não dá. Tem um comentário aqui. Bom dia, bancada. O Ministério Público quer que vete o projeto dos aposentados para sobrar dinheiro, para aumentar os penduricalhos que eles recebem. Simples assim. Aí, E aí eu volto. É o raciocínio que eu falei agora aqui, E aí é exatamente. o seguinte, tem um desses, não vai dar tempo agora nesse bloco, mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. O telespectador aqui falou em penduricalho, né? Daqui a pouco a gente vai falar porque Você tira 14% de aposentado. Esse assunto A está manchete na capa do é isso jornal que eu ia A falar. Gazeta e a gente vai voltar nesse assunto aqui daqui a pouquinho, né? Daqui Só não. vou fazer aqui um registro aqui de alguém que entende de futebol para falar aí sobre as chances reais do Cuiabá. Oliveira. Antero. Bom dia, bancada. Não. É Moreno, lá do Altos do Sul Gonçalo. Bom dia, bancada de elite. Em tempo. Cuiabá, para conseguir o objetivo que é a Série A, precisa vencer os 2 jogos em casa. Contra o Guarani e contra o Sampaio Correia. Assim, chega a 61 pontos e está entre os 4 que sobem para a Série A. Isso do ponto de vista matemático, né, Moreno? Matemático, isso. O ponto de vista matemático. É isso, eu entendo. Professor Haroldo Arruda, vamos no que hoje? Seu Vamos lá. destaque. Existe uma luz no fim do túnel. Após uma certa resistência por parte do governo federal de não prorrogar a questão do auxílio emergencial, me parece que 3 bons motivos estão fazendo com que o governo realmente repense isso e provavelmente 70 milhões de brasileiros poderão receber o auxílio emergencial em 2021, não aos mesmos moldes de 2020, mas em 2021. E dentre esses 70 milhões de brasileiros, Mato Grosso tem 1/3 da sua população que recebeu o auxílio emergencial. Eu vou mostrar quais são esses 3 motivos que estão levando o governo federal a repensar e realmente a provavelmente dar o auxílio emergencial em 2021 novamente. E o destaque de Paulo Coelho. Então, Lúcio, eu estava pensando, a princípio eu queria falar sobre a eleição lá na mesa diretora da Câmara Federal, mas aí, chegando aqui, eu fiquei pensando, rapaz, não é de ver que a situação aqui no estado de Mato Grosso e em todo o país, por conta da pandemia, tá difícil. Aí me vem um órgão que já vem passando por maus bocados em termos de opinião pública aí, comprando smartphone, comprando isso, gastando aquilo que não poderia gastar e agora quer ainda um tal de benefício periculosidade. É do Ministério Público Estadual que eu estou falando e que eu quero dar uma pincelada daqui a pouco no meu destaque. Bom, então, os destaques aí de Paulo Coelho sobre o penduricalho do Ministério Público, né? E também sobre do Haroldo Arruda sobre Auxílio a emergencial. possibilidade de retorno Prorrogação, do auxílio emergencial para salvar aí Muita gente. A vida aí de milhões de brasileiros, né? E empresários Milhões de também, né? brasileiros. E empresário, comércio. Empresários também, porque ajuda Muito. e muito o setor comercial. São 6 horas e 40 minutos. A notícia de frente volta daqui a pouquinho.